inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Olá, boa tarde, sexta-feira, final de semana, que delícia estar aqui com você na Jovem TV. É um privilégio, uma honra estar aqui com você nesse final de semana, abordando um tema que é muito falado. Você conhece ou já tem alguém na sua família com deficiência que trabalha em alguma empresa? Então, hoje a gente está aqui com dois convidados que eu quero agradecer já pela presença deles aqui com a gente. São dois advogados, eu estou com a doutora Ana Paula, doutor Luziel, e a gente vai falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência na empresa, no mercado de trabalho. Tem muitas dúvidas sobre isso, a gente já bateu um papo. Vamos dar um oizinho para eles? Dá um oizinho, gente. Boa tarde, galera. A gente tem muita coisa para falar com eles hoje. Eu tenho certeza que você está aí ligadinho comigo e a gente vai, daqui a pouquinho, bater esse papo super interessante. Até daqui a pouquinho. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou. Vamos voltando nesse tema importantíssimo, falando sobre a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Eu estive sexta-feira passada lá no TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. A gente falou muito sobre isso, é um tema realmente que incomoda muito ainda a população, incomoda muito a sociedade, as famílias que têm pessoas com deficiência, e um assunto que, infelizmente, apesar de ser tão requisitado, não é muito falado, não é muito abordado. Tem algumas dúvidas, eu fiz esse convite para esses dois advogados importantes virem aqui conversar com a gente para que a gente não tenha mais algumas dúvidas. Mas antes, vamos fazer alguns agradecimentos? Eu quero agradecer aqui a Babi Decor, nossa querida Babi Decor, por estar sempre presente conosco. Um beijo, meninas. Se você pensar em festa, pensar em decoração, você pensa em quem? Babi Decor. Babi Decor tem uma leveza, uma doçura na decoração, uma delicadeza na hora de fazer o evento, de produzir um evento. Elas têm realmente uma paixão muito grande no que fazem. Fazem decoração de casamentos, noivados, bodas, 15 anos. Elas fazem locação de móveis também, gente. Se vocês estiverem interessados em arranjos também, itens decorativos, é só entrar em contato com a Babi Decor. A Bárbara tem o telefone 99860-277. A Neire tem o telefone 997556618. Elas são as responsáveis por essa beleza aí, que vai ficar a decoração de festas, caso você queira decorar sua festa, realizar seu sonho, tá bom? Vamos agradecer também a nossa querida Ligiane Salgados, João Maria sempre trazendo doces, salgados, confeitarias pra gente, com bolos, tortas, docinhos, kit, festas, cada coisa magnífica, gente. Se vocês quiserem realmente algo diferenciado, Avenida Central, número 10, aqui no centro mesmo de Cabo Frio, do ladinho da rodoviária, tá bom? A João Maria tem um diferencial nos doces, nos salgados. O telefone da João Maria, caso você queira ir fazer o seu kit festa, é o 98809-6683. Então, fica aí um beijo para João Maria, uma dica para você também. Volta aqui para mim. A gente está com o Heitor hoje aqui. Heitor, ó, um beijo para você. Primeiro dia do Heitor aqui com a gente. Vai ser marcado aí por essa chamadinha. Heitor, não me deixa não, Heitor. Fica aqui, tá? Beijo, Heitor. Vamos lá dar boa tarde para os nossos convidados? Boa tarde, doutor Luziel. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, doutora Ana. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês de novo. Nada. Mas a gente tem que falar um pouquinho sobre esse assunto, que eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas e que ainda é um assunto, apesar de importante, não muito abordado. Exatamente. Né? E temos leis, né, que nos ajudam com relação a essa questão e vocês são as pessoas ideais para estarem falando sobre essas leis aqui conosco. Vamos abordar um pouquinho sobre esse tema, Zé? Sim, claro.
Boa tarde a todos que nos assistem. Como a Luciana trouxe, é um tema bem amplo e bem debatido, só que gera bastante dúvida. Antes da gente começar a nossa conversa, nosso bate-papo, é importante lembrar que nós estamos falando de direitos fundamentais, resguardados na nossa Constituição. Perfeito. Lá no artigo 6º e o 7º, que fala os direitos sociais, que é o direito do trabalho e o direito aos desamparados da assistência social. Perfeito. Né? E essa, na Constituição, é regulamentado pela lei de cotas, a Lei 8.213 de 91. Eu tenho essa imagem, vamos Você ver tem essa imagem? Vamos ver. Vamos mostrar essa lei, até mesmo para as pessoas que estão em casa, fica um pouquinho... Essa lei 8.213/91, certo? Certo. A empresa, vamos ler? Artigo 93, a empresa com 100 ou mais empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiências habilitadas, na seguinte proporção: até 200 empregados, 2%, de 201 a 500 empregados, no caso, 3%, de 501 a 1.000 empregados, 4%, não anda assim, não, senão não consigo ver. E embaixo a gente tem acho que de 1.000 em diante, né? 5%. 5%. Eu acho que isso aí é uma porcentagem bem significativa para algumas empresas. É bem... bem importante, bem né? importante, mas a gente tem eu tenho um dado que eu trouxe aqui do censo de 2010, que é assim, é alarmante, porque em 53% de pessoas deficientes ativas no nosso país, eles estão desempregados. Nossa. É um dado alarmante, porque nós temos visto que, por mais que nós temos a lei não tem sido cumprida na sua integralidade. O que acontece? Essa lei já é bem antiguinha, de 91, né? De 91. Poxa. E o que ocorre? Ela só veio ter efetividade há pouco tempo, uns 10, 9 anos, entendeu? E até então, as empresas não cumpriam essa cota. Não tinha esse cumprimento da lei. E essa lei ela veio buscar a igualdade, tentar igualar os deficientes. Acho que desde essa questão da inclusão, onde de repente, né, Exatamente. esse movimento da classe da pessoa com deficiência sempre quis ter esse direito, né, eu acredito que... E houve desde uma 1991. maior fiscalização dos fiscais de trabalho, Ministério Público do Trabalho, o MTE, todos, entendeu? Então houve uma maior efetividade, acredito eu. Mas a pergunta fica, essa lei tem sido eficaz? Será que realmente está acontecendo, gente, essa É isso inclusão? que a gente vai ver. Será que os deficientes estão se sentindo incluídos ou inseridos? Porque existe uma palavrinha, né, muito corriqueira no grupo da pessoa com deficiência, que é a inserção. Inserir é muito fácil. Incluir que é o difícil. Então, você inserir, você pega, você coloca a pessoa dentro da empresa. Agora, será que realmente está acontecendo? Eu lembro que a gente acabou de ler essa questão da cota, a gente havia falado sobre isso. Até perguntei para a doutora Ana Paula se realmente não acontecer, se realmente a empresa não respeitar essa questão das cotas, doutora. E aí? Ela sofre uma multa. Essa multa ela pode chegar até 214 mil Uau. reais. Então, o Ministério Público do Trabalho, ele abre um processo para investigar o porquê que aquela empresa não cumpriu aquela porcentagem das cotas. E aí a empresa vai explicar, muitas empresas, elas, para não pagarem essa multa, elas dizem que não conseguiram achar pessoas habilitadas para cumprir aquela vaga. E aí, elas não pagam a multa. Entendi. Simplesmente por falar que não conseguiram os empregados suficientes para... Para estar participando, né, desse quadro de funcionários.
Então, é uma forma de burlar. Sim. Uma forma de burlar a lei, de deixar claro que, na realidade, como é que não consegue achar Porque pessoa você com imagina o deficiência, nosso gente? país em crise, quantas pessoas não precisam de um emprego, como que eles não conseguem preencher aquelas cotas? E aí o simples fato de fazerem um relatório explicando que tentaram fazer uma seleção, mas que não conseguiram achar pessoas adequadas para aquele determinado cargo, eles não pagam a multa. Entendi. Eu lembro que lá no TRT a gente falou muito sobre essa questão da acessibilidade empresarial, a parte de estrutura, porque muitas empresas abrem a entrevista, né, querem fazer todo um processo de entrevista, querem a inserção desse indivíduo, mas elas não têm acessibilidade, o que ocorre na grande maioria de burlar a lei para não ter o trabalho de acessibilizar o local, porque custo, né? É isso. Então, burla a lei, ou então, acontece o que eu tinha falado anteriormente, a questão da pessoa com deficiência que está no pessoa. Lembra que a gente falou sobre isso? E eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre isso, sabe, Sim, doutor? E a gente tem um problema muito sério também dentro das empresas, porque para elas contratam, registram, até pagam os funcionários, né, os deficientes, mas não incluem. Por quê? Tem empresa que até paga um salário para o deficiente ficar em casa. E o papel do trabalho, que é dignificar o homem, que é trazer... Eles perdem totalmente o espírito da lei, que é trazer a lei não inclusão. foi feita para isso. A lei É porque, assim, as empresas, elas se sentem na obrigação de cumprir, que elas são obrigadas a ter aqueles 2%. E aí, para cumprir aquilo ali, eles contratam a pessoa com deficiência e aí fala para a pessoa, você vai ficar aqui nessa sala lendo. Não faz a inserção dele no ambiente de trabalho. Não acontece esse desenvolvimento, no caso, essa interação, né? Não tem interação acontece. nenhuma. Aí tem a integração, integra ele, mas não interage, não tem interação nenhuma. Exatamente. Nenhuma com nenhum outro setor, com nenhum outro colega, tirando dele, na maioria das vezes, a oportunidade de mostrar o potencial, né? É verdade. Seu talento, né, suas habilidades. Gente, tá maravilhoso o nosso papo, mas eu vou ter que chamar um comercial. A gente vai, mas a gente volta. Até daqui a pouquinho. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou. Conheça a Lulete Bolsas Acessórios. Ela veio trazer charme e elegância, com peças em tecido altamente reforçados em couro. Cada coleção uma novidade. Acesse o Lulete Bolsas Acessórios pelo Instagram e Facebook. Veja nossos produtos, conheça nossos parceiros e a loja mais próxima de você. Referência em charme e elegância em qualquer ocasião. A moda revolucionou. Vende Lulete! Ponto Ótico, uma ótica com profissionais qualificados, ótimo atendimento e qualidade. Variedades em lentes e armações. Trabalhamos com Ray-Ban, Speedo, Attitude, Carmin, HB, lentes Varilux, Roya, Zeiss, Transist e outras marcas. Rua José Watts Filho 58, Loja 8, Centro Cabo Frio. Telefone 2647-4657. Ponto Ótico, seus olhos, nossa visão. Venha conhecer, vem e desfruta do bom preço e qualidade no Mercado Tem Frutas. A melhor experiência de compra, só tem quem já conhece e confia. Mercado Tem Frutas, tem qualidade, promoção todo dia. Tem frutas e você, tudo a ver. Aqui
você compra, compra, compra e ainda sobra dinheiro para fazer mais compras. O mercado tá bombando. Tem muita gente falando, tem muita gente comentando. O mercado tá bombando. Pra você, mercado tem frutas. Se me chamam de deficiente, se enganam por deficiente eu sou. Gente, que papo incrível, que assunto importante que nós estamos tendo aqui no nosso programa, falando sobre a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, sobre essas cotas que são, por lei, né, estabelecidas. Desde 1991 a gente tem aí essas cotas estabelecidas, e será que realmente elas estão sendo respeitadas? Então, no primeiro bloco a gente falou com a doutora Ana Paula e com o doutor Luziel a respeito dessa questão. Deixamos claro que é importante ter 2% de pessoas incluídas a partir de 100 pessoas que estejam nessa empresa, 2% são pessoas com deficiência. Falamos algumas questões abordando o descumprimento da lei de cotas. É necessário que se pague uma multa, a empresa paga uma multa bem alta, por sinal. E também falamos sobre essa questão do perfil da pessoa com deficiência. Eu acho que a gente pode até abordar novamente, até para a gente entrar em um outro ponto, doutora. A empresa pode pedir que a pessoa com deficiência ela tenha deficiência leve? Não. É porque isso é considerado um ato discriminatório. Ela não pode, na seleção, falar, eu quero uma pessoa com surdez leve. Não é? Isso é considerado um ato discriminatório, porque você não quer a deficiência, você quer a pessoa para trabalhar. Então, você não pode pré-selecionar o tipo de deficiência que você quer para estar ali com você. Então, tem que ser, não pode estar especificado a deficiência. Eu tive um contato com uma empresa onde ela perguntou se eu tinha um surdo oralizado. Só podia ser surdo oralizado. E eu, sinceramente, fiquei espantada, porque eu acredito, não sei se eu estou errada, que nesse momento onde a empresa já entra com uma pré-seleção, com um perfil, ela não permite que esse indivíduo mostre a sua potencialidade. Exatamente. Com certeza. Né? Então, assim, eu lembro que o doutor Luziel até abordou essa questão da capacidade, né, que o indivíduo tem, e que, infelizmente, isso tem ocorrido muito. Isso não está até um alô aí para as empresas, porque é discriminatório o que vocês estão fazendo. As empresas grandes estão generalizando, em alguns momentos, uma postura de chegar para associações, instituições, e estabelecer um perfil. Eu acredito que eles possam até estabelecer um perfil depois de ser feita a entrevista. Sim. E adequar, é importante que a empresa, ela adeque o ambiente que a pessoa com deficiência for ficar para aquele tipo específico da deficiência. A pessoa tem uma dificuldade de locomoção. Então, o ambiente tem que estar preparado para receber aquela pessoa. Ou está numa cadeira de rodas. Tudo tem que estar preparado, acessível para receber aquela pessoa, para que ela possa se sentir confortável no ambiente de trabalho e conseguir ter uma produtividade. A gente viu nas nossas anotações que, na verdade, você associar aquela pessoa sempre a uma única função é totalmente inadequado, né? Totalmente. Exemplo que eu dei de uma amiga que tem potencialidade, é deficiente, a empresa colocou ela no serviço de limpeza. Sim. E por qual motivo? Ela poderia ser gerente, ela poderia ser caixa. Eles pré-intitulam a pessoa por causa da deficiência. Inclusive, tem um artigo de lei, a CLT, né, a nossa consolidação das leis trabalhistas, no artigo 373A, que diz sobre isso, sobre esse ato discriminatório ao próprio funcionário. Então, você que tem passado por essa situação, procure o Ministério do Trabalho, procure o MP do Trabalho e denuncie, porque isso é ato discriminatório, isso não pode ocorrer. Perfeito, é crime, né, gente? Então, o que é crime a gente tem que denunciar com certeza. No Ministério
No Tribunal do Regional do Trabalho, a gente teve uma surda fazendo uma denúncia, muito importante também a gente abordar isso, aonde uma empresa, eu não vou esconder porque já foi feita a denúncia, a Ambev fez uma seleção online com alguns deficientes e ali tinha surdez leve, surdez moderada. Não tinha surdez profunda. E ela, pelo seu próprio laudo, ela é uma deficiente com surdez profunda. E ela não teve essa opção de trabalhar na empresa simplesmente porque eles estavam pré-estabelecendo o tipo de surdez que eles queriam. E aí ela foi, tinha uma representante do Ministério Público de Macaé lá no TRT, ela chegou, mostrou, printou o celular dela, printou tudo e falou, olha, eu não posso porque eu sou surda profunda. E aí, o que eu faço? E aí ela foi, apurou, fez a denúncia e está feita a denúncia. E infelizmente a gente tem deficientes que não querem entrar no mercado de trabalho, que a gente também ia falar sobre isso. Sim. Deficientes que não se colocam, que acabam se fechando dentro de casa, mas precisam denunciar com certeza. E o TRT está entendendo que isso é caso de dano moral. Perfeito. Também. Se a pessoa se sentir lesada, se sentir discriminada, ela pode sim entrar com uma ação. Tá vendo? Você tem aí a oportunidade de ter a justiça ao seu favor e muitas vezes se coloca em silêncio. Vamos trocar o nosso eixo, o nosso tópico. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do contrato de trabalho. Eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu separei aqui essa questão do horário flexível. Será que o deficiente que é convocado para o setor de trabalho, ele tem direito ao horário flexível? Tem, até porque, por causa da dificuldade de locomoção, ele tem os horários para ir ao médico, ele tem uma necessidade maior. Tomar seus medicamentos. Isso, tomar os medicamentos, de ir ao médico. O horário dele de trabalho é flexível, sim. O salário dele, como é que é dessa pessoa com deficiência? É diferente por conta dessa flexibilização de horário? Não, salário igual. Até porque a nossa própria Constituição, lá no artigo 7, ela diz que não há distinção entre salários entre as pessoas. Então, há uma proporcionalidade, se a pessoa falta, mas isso é coisa comum do trabalho. Agora, referente à deficiência, isso não pode ocorrer. Na Constituição, somos todos iguais, né? A gente não pode haver discriminação por sexo, raça, cor, religião. Religião. Pois é. O benefício do governo, eu lembro que eu tinha uns colegas, uns deficientes, que recebiam um benefício do governo, né? E a família em si tinha muito medo de permitir que eles fossem para o mercado de trabalho e perdessem esse benefício. Isso acontece? Ele perde o benefício? Sim, ele perde, né? Perde o benefício porque ele passa a ter uma utilidade na sociedade. Mas o que acontece? Tem muito deficiente que prefere ficar com o benefício do governo ao buscar uma oportunidade de emprego. Mas o trabalho, como a gente sabe, ele dignifica o homem. O deficiente demonstra a sua potencialidade, a sua habilidade e se inclui, ele aproveita a inclusão na sociedade, de todo um geral. Mas o que nós temos visto é isso, né? As pessoas ficam com medo de largar e continuam amparados pela assistência social. Teve uma observação, doutora, que você pediu para que eu fizesse a respeito da carteira de trabalho. Você pode falar para a gente? Ela é regida pela CLT. Igual todo mundo. Igual, não tem distinção. Então não tem nenhuma diferença na hora do registro? Não. É a mesma coisa. Isso. Eu lembro que o doutor também queria fazer alguma análise referente ao estatuto. Isso. A gente não tem como falar do deficiente sobre o estatuto deficiente, né? Que é a lei que rege todos os direitos do deficiente. E ela teve uma roupagem nova agora no ano de 2015, porque a gente tinha graus de incapacidade, né? O incapaz absolutamente e o relativamente incapaz. E agora essa lei, né, a lei 13.145 de 2015, ela traz a capacidade do deficiente. Né? A sua deficiência não afeta a sua capacidade. Perfeito. Então, agora, tirando um pouco do trabalho, o deficiente ele
tem a liberdade de casar, tem a liberdade de quantos filhos quer ter, entendeu? Então, foi Um progresso. um progresso, né, para todos os deficientes, poder ter a sua autonomia. Esse estatuto é de 15. 2015. É recente, por isso que ela traz, ela é de um outro decreto, de uma outra lei, que agora teve uma nova roupagem, né? Teve umas novas mudanças. E Eu acredito, doutor, que essa roupagem aconteceu devido até uma conversa que eu tive com a doutora Ana hoje pela manhã. O que acontece? A classe da pessoa com deficiência antes tinha uma nomenclatura chamada portadores de necessidades especiais. exatamente. E hoje a gente não utiliza mais essa nomenclatura por conta justamente da aceitação da deficiência. Você trabalha hoje em dia com a pessoa com deficiência com a necessidade dela se aceitar, dela perceber que ela é uma pessoa com deficiência. Nisso, ela se aceitando, ela consegue abrir até mesmo um tratamento precoce, até por conta mesmo de uma mãe que está tendo em sua gestação uma criança com deficiência, ela já tem que ter todo um tratamento diferenciado, ela já tem que ter uma postura diferenciada mediante a sociedade, entendendo que ela tem sim um indivíduo com deficiência, mas que não a diminui em nada. Pelo contrário, agora a gente tem leis, a gente tem um estatuto agora altamente atualizado, de 2015, onde abrange essa pessoa com deficiência, né, agora fazendo parte de uma sociedade. A nossa história de educação especial, ela é muito difícil, ela é muito eu vou te dizer bruta, ela é brutal. Porque a pessoa com deficiência, antes, bem no início, bem no século XVIII, ela era vista como filho do demônio. Ela não tinha direito a nada da sociedade. Hoje já é totalmente diferente. Mas a gente estava conversando, eu e a doutora Ana, que isso na realidade é um progresso mundial. Porque as mulheres eram assim, ainda estamos progredindo, os gays também eram assim, ainda estamos progredindo, os negros eram assim, né? Estamos progredindo e agora está na hora da pessoa com deficiência. É verdade. Eu acho que a inclusão teria que começar nas escolas. Porque a partir do momento que a criança ela lidar com algum coleguinha que tem alguma deficiência, ela vai achar aquilo ali normal. Futuramente, quando ela for adulta, ela vai lidar com aquilo na maior naturalidade. Não vai acontecer, tipo, a obrigação. Como é que você teve que criar uma lei para ter para as empresas poderem contratar, serem obrigadas a contratar? Entendeu? Isso é um absurdo, né? É complicado, porque você tem que ser obrigado a contratar, não por livre, espontânea vontade. Então, se a criança, ela já na escola, eu tiro pelo meu filho, quando ele estudava numa escola que ele tinha 2 aninhos, na sala dele tinha uma criança com síndrome de Down. Então, ele tinha 2 anos e já lidava com aquilo, 3 anos. Então, isso tem que ser normal, entendeu? Tem que haver a inclusão, começar na escola. Lá no Tribunal Regional do Trabalho, um desembargador cego, incrível, magnífico, ele abordou uma fala bem interessante. Ele disse que a deficiência, na realidade, ela se encontra na sociedade. Ele fala que a forma estrutural da sociedade, por não ter se preparado de forma estrutural, de forma emocional e psíquica, ela não consegue olhar para o outro, ver que existe uma diferença nata, mas conseguir trazer para ele aquele acesso. Então, isso faz com que a pessoa se sinta deficiente. É verdade. Então, eu achei isso incrível. Ele falando, ele é cego, ele tem um cão-guia, ele tem um computador onde tem um programa chamado, acho que é 2Vox, se eu não me engano. A tecnologia ali, naquele caso, é incrível, é um apoio, assim, incrível, né, onde as empresas deveriam adotar para poder trazer para os seus empregados algo, assim, de qualidade, né? Mas, infelizmente, isso nem sempre acontece. E é um exemplo incrível, né? Que a gente tem falado sobre essa questão da inclusão. Eu separei outras perguntas aqui. Tem alguma observação para fazer, doutor? Sim, sobre o próprio estatuto que eu estava falando, você que está nos ouvindo, que é deficiente, você tem que ler o estatuto, porque ali é regido os seus direitos. E lá no artigo 34 fala sobre o direito ao trabalho. Você tem direito a trabalho inclusivo e acessível.
A empresa ela tem que promover essa acessibilidade, entendeu? Sem poder fazer como a gente já abordou, esse ato discriminatório. Porque o ordenamento jurídico, ele busca a justiça e a igualdade entre todos. Então, não pode haver essa distinção. Fora isso, é crime. Havendo crime. isso, Sim. é crime. Outra questão também importante para a gente falar, essa pessoa ela conseguiu ser inserida, ela passou pelo processo de entrevista. Como é que é feita a avaliação do desempenho dessa pessoa? Assim, não como é feita, mas essa avaliação, né, do desempenho da pessoa com deficiência. Ela é igual à avaliação da outra pessoa ou ela é diferente? Assim, é especial, não é? A avaliação. Não, pode falar, doutor. A avaliação é especial, né? Até porque a gente tem que considerar todas as suas limitações e todas as suas necessidades. E trazer a empresa, ela tem que trazer junto com todo o corpo colaborador a inclusão sem que haja essa distinção, né? A avaliação tem que trazer sem que seja um ato discriminatório. Entendi. Por mais que a avaliação dele seja especial, né, ele tem que Ele tem que entender que é por Entender. conta Respeitar limitação. os limites, isso. Exatamente. A avaliação, ele vai respeitar o limite daquele funcionário. Perfeito. Isso aí. De acordo com a deficiência. Ele tem uma deficiência de locomoção. Então, certas coisas eu não posso Eu avaliar. não vou botar ele para correr. Isso, né? isso. É porque não posso eu tenho que avaliar. respeitar Ele tem uma deficiência visual. visual. Então, tem muita coisa que eu não posso... Não vou botar ele para escrever. Tem que Isso, respeitar o é. braille. Exatamente. Perfeito, Isso. perfeito. A empresa, ela pode rejeitar esse indivíduo sem nenhuma justificativa. Vou dar um exemplo. É até mesmo uma pergunta que a nossa diretora até falou, nossa, eu preciso muito saber por conta da minha filha. A filha dela não tem deficiência, mas ela passou por isso, onde foi feito um processo seletivo. E nesse momento que foi feito o processo seletivo, algumas pessoas entraram, outras pessoas não entraram. Ok. As pessoas que não entraram queriam saber suas justificativas. E a empresa falou simplesmente que elas não faziam parte do quadro da empresa, não faziam parte do perfil da empresa. É possível ter uma resposta dessa forma ou a empresa precisa dar uma resposta plausível? É crime, doutora? A resposta precisa ser fundamentada. Ela não pode simplesmente falar, essa pessoa não é habilitada, ou eu não consegui cumprir porque essa pessoa não é habilitada. Ela pode até conseguir burlar a multa, mas o ato discriminatório não. Ele não pode fazer essa pré-seleção, como eu já havia te dito. Tem que ser totalmente fundamentada, justificada, plausível, né? Tem que ser plausível, não Como a tem gente como. abordou, né, se busca o profissional, não se busca a deficiência. Até porque não se pode fazer a diferença, inclusive, da deficiência. Eu só contrato pessoa com deficiente visual, deficiente auditivo, deficiente físico. A empresa também não pode fazer essa distinção. Né? Então, Está acontecendo muito, você não tem noção. A empresa, ela coloca um pré-perfil. Só que só pode isso, esse é deficiente, tal, só para cumprir a lei. Eles entendem que uma deficiência leve, quanto menor a deficiência, maior é o potencial e a produtividade daquele indivíduo. Mas não é assim que funciona. Exatamente. A gente sabe muito bem. Você que lidar com isso diariamente, você sabe a capacidade e o potencial que essas pessoas têm. E a sensibilidade que eles têm, às vezes, que a gente não tem. Exatamente. Entendeu? Eles têm uma sensibilidade, você, de repente, colocar uma pessoa, um deficiente visual, por exemplo, para definir a qualidade de um produto, de uma pintura, às vezes pelo tato dele, que é muito melhor que o nosso, entendeu? Se eu colocar uma pessoa para trabalhar nesse setor, ele vai sair melhor que a gente.
Eu acredito que a qualificação, na realidade, né, daquele indivíduo, é óbvio que a empresa, na grande maioria das vezes, ela está totalmente despreparada para poder observar esse desempenho, né? Eu estou falando isso porque, juntamente com a Associação de Deficientes de Cabo Frio, a gente tem dado algumas assessorias. Eu faço parte da Associação de Surdos da região dos Lagos e uma empresa grande entrou em contato comigo e me pediu para dar um curso de abordagem e atendimento à pessoa com surdez. Nisso, eu conversei até mesmo com a Associação de Deficientes de Cabo Frio e a gente elaborou um projeto de capacitação, né, até mesmo para institucional, onde as empresas pudessem estar se sentindo aptas, estarem recebendo essas pessoas. E essa falta de qualificação das empresas nessa área é muito grande, elas não procuram se qualificar. Não. E aí, como é que vai receber um indivíduo desse? Sabe? Isso tem lei também, né? Eles falam sobre isso. O ambiente, como eu havia falado, o ambiente tem que ser adequado para receber aquela pessoa. Então, não adianta você só selecionar, contratar por causa da obrigatoriedade legislativa e não adequar o funcionário para que ele possa produzir adequadamente, entendeu? Perfeito. Bom, nosso tempo está quase acabando. Já? E olha que eu tô com saudade ainda do pessoal, que eu fiquei 2 semanas sem vir. Semana passada eu estava lá no TRT. Quero mandar um beijo também pro pessoal, pra Maria Cristina. Beijo, Maria, que é servidora, que esteve comigo. Um beijo. Ela também é surda, servidora do TRT. E Dalina Araújo, presidente da Associação de Cabo Frio. Quero agradecer pelo cuidado que vocês tiveram comigo lá no Tribunal Regional do Trabalho. Foi maravilhoso aprender um pouquinho. Próxima que estiver, eu chamo vocês. Então tá, chama. Vocês virem comigo. Chama. Eu fiquei maravilhada quando eu vi aquela juíza cega, gente. Porque, assim, a gente acha que um cego, ele só vai poder ficar no estoque, porque é o que as empresas têm feito. E aí Muito você pelo vê contrário. o potencial de um cego, o potencial de um surdo, sabe? Você vê Maria Cristina, ela é surda, ela é servidora do TRT e tá aí, a gente tem muitos surdos, eu tenho vários amigos surdos. O Hugo, presidente dos surdos, ele tem um restaurante, ele é empresário. Que legal, né? Sabe? Então, assim, eu aqui no meu programa, a gente foca em mostrar a eficiência do indivíduo. Não tem essa. Deficiente é eficiente. É só tirar a letrinha D que se torna eficiente. Adorei o nome do programa. Gostou? Gostei Muito muito. Dá uma subliminaridade. Muito legal, Um muito negócio meio legal. subliminar. Vocês têm algum comentário para fazer a respeito? Alguma consideração final a respeito desse tema para fazer? Para a gente já ir finalizando o nosso tema, por favor. Deixa eu falar. Então, né, tudo que foi abordado aqui, um conselho para vocês, né, deficientes, leiam o estatuto lá, você vai saber o seu direito à saúde, o seu direito à educação, à previdência, ao direito ao trabalho que a gente abordou aqui, né, porque é considerando a diferença que a gente chega à dignidade, chega à igualdade, que são os basilares da nossa Constituição. E é isso que a gente espera nesses dias de hoje. Perfeito, doutora Isso aí, Ana. concordo. E não deixe que as pessoas discriminem vocês. Porque nós todos Denuncie, somos gente, iguais. denuncie. Denunciem. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Não pode deixar a empresa que tem que se adequar às pessoas com deficiência. Não eles, a empresa. Eu acredito também, doutora, que isso também vai muito para a família, sabe? Eu quero até deixar um recadinho para a família, se vocês quiserem também, a gente ainda está com um tempinho, deixar um recadinho para a família justamente por isso. A família da pessoa com deficiência, infelizmente, por não ter tido todo um tratamento diferenciado e conseguir entender que o deficiente não é doente, ela tira a autonomia, muitas vezes, desse indivíduo, trazendo insegurança, trazendo a falta de autoestima. E nisso, quando ele tenta chegar numa empresa, tenta fazer sua entrevista e se depara com uma realidade difícil, ao invés dele chegar em casa e ter todo um apoio positivo, geralmente tem uma família que fala, te falei pra você, fica em casa, recebe seu benefício.
Só que não, gente, a gente precisa mudar, as leis estão mudando, as mentalidades precisam mudar. Eu costumo dizer, você não precisa gostar, você só tem que respeitar, sabe? Você não precisa gostar da lei, você tem que respeitar a lei. Então, eu acredito que as famílias precisam desse chacoalho, sabe? Não sei nem se essa palavra, mas dessa sacudida. Dá pra gente colocar aquela lei 7.853? Dá sim. Que eu tinha te passado, que eu acho Tem aí, não tem, Heitor? importante. Tem sim, ele vai colocar pra gente a lei, pra gente poder dar uma olhada. Isso. Tem como você ler pra mim, doutora? Leio. Constitui crime punível com reclusão de 2 a 5 anos e multa. Negar ou obstar emprego, trabalho ou promoção à pessoa em razão da sua deficiência. Isso é só para mostrar que constitui crime punível. A pessoa negar o emprego por causa da deficiência. Ou seja, ela qual for a sua deficiência, você tem direito a fazer a sua entrevista, a passar pelo seu processo de seleção. Isso. E caso você não seja selecionado, você precisa de uma justificativa plausível. Isso mesmo. Se isso não acontecer, te procurem doutor Luziel, doutora Ana e ó, bota na Isso justiça mesmo. para ganhar um dinheirinho e para fazer aquela empresa pagar a multa. Isso mesmo. É super importante ter uma postura, gente. Não adianta, Isso. Não abaixa a cabeça. não adianta ficar em casa fechado Não. também querendo receber benefício, né, Exatamente, doutor? Não. Exatamente. Que isso não acontece. adianta você conhecer seu direito se você não busca o seu direito. Isso. Bate na porta do judiciário e fala assim, o direito é meu, eu vim aqui e não arreda o pé. Não arreda o pé. Isso mesmo. Não quero sair daqui sem o meu direito. É. Então, eu quero fazer meus outros agradecimentos aos meus amigos antes. Obrigada. Nada, Obrigada a gente, que você. agradece. Obrigada. Muito obrigada. Gostou do tema? Muito bom, perfeito. Aprendeu alguma coisa assim Maravilhoso. novo, além daquilo que você já sabia? Aprendemos. Não, Com e a gente certeza. está engajado nessa obra aí, entendeu? Gostei muito, achei Poxa, interessante Peguei você para ter... dar uma estudada sobre o tema e, assim, até A gente ampliou estudou a até minha além do que a visão, gente ampliou queria, a minha né? visão, né? Então, é isso aí. Gostei Eu muito. lembro que a gente conversou, a doutora Ana falou assim pra mim, nossa, eu tô apaixonada. Eu falei assim, cuidado, Verdade. que eu costumo dizer que é um Eu bichinho tô azul encantada. que morde, que me Eu fiquei mordeu. encantada. E que eu tô aqui até hoje, já são mais de 10 anos Nossa. trabalhando para pessoa com deficiência. E me pergunta, você tem pessoa com deficiência na família? Não, não tenho, mas eu tenho pessoas com baixa mobilidade, que são os meus pais que ficaram idosos. Eu vou ficar idosa, Isso, vocês. eu também. Eu tô lutando Isso. por mim, tô lutando por você, tô lutando por nós. Um beijo para todos. Um beijo para os meus amigos Flor de Farinha. Beijo para você, minha linda, que tá sempre com biscoito aí para mim, pra gente. Biscoitos doces, salgadinhos. A gente tem aí a maior qualidade de biscoito caseiro, que é a Flor de Farinha aí pra gente, com os biscoitos amanteigados, palitos salgados, suspiros, alfajor, Flor de Farinha. Só ligar pra Josi. 99821 2342. Cheios de delícias para vocês aí degustarem. Um grande beijo para todos vocês. Ligiane Salgados. Estava quase esquecendo de Ligiane Salgados, né, Heitor? Ainda bem que você lembrou aí que Ligiane Salgados está dando 5% de desconto pra gente. Sempre com uma diferencial aí dos salgados. Se tiver com fome, vai lá no centro de Cabo Frio, que lá na Ligiane Salgados você tem aí 5% de desconto. É só você ir na rua José Watts Filho, número 52, no centro de Cabo Frio. Não tem erro, gente. E também tem lá em São Cristóvão, na rua Expedicionário da Pátria, número 431. É só vocês olharem também na página da Ligiane Salgados no Facebook, tudo junto, que eles sempre têm aí delícias com mais de 20 anos de experiência em salgadinhos, ok? Pensou em dar uma voltinha por Cabo Frio? Táxi Cabo Frio, 20% de desconto. Só baixar o aplicativo. Baixa o aplicativo, que eles dão 20% de desconto em todas as corridas. Não tem erro. Você tem aí o app aí do Play Store. Eu acho, gente, que para iPhone não está funcionando ainda. Eles ainda estão vendo aí o aplicativo pro iPhone. Mas você que tem iPobre, tô brincando. Para você que não tem iPhone... O iPhone. Não, iPhone, né, doutor?
Se você que não tem o iPhone, baixa lá no Play Store, aplicativo da Táxi Cabo Frio. Baiano, beijo pra você e pra todo o seu grupo aí de taxistas que estão sempre aí, fortalecendo aí Cabo Frio, trazendo essa turistada pra gente pra passear. E um beijo pra todos vocês, nossos amigos, parceiros, e você que me assiste. Até o próximo programa. Se inclua nesse nosso mundo e venha descobrir nosso valor. Se me chamam de deficiente, se engano, pois deficiente eu sou.